O homem não devia ser feliz ou triste, mas ter bom senso, ser simples, sem reações. Uma máquina de digestão trabalhando tranquilamente, completamente depilado e fazendo exercícios respiratórios toda manhã. Cabelo e barba tinham que desaparecer completamente. Originalmente, Godlewski quis que os narizes e orelhas dos recém-nascidos fossem cortados para que as gerações vindouras se parecessem com manequins para ensino de anatomia. Este é um trecho polêmico, como vocês percebem logo de cara, é um soco no estômago em muitos aspectos, deste livro que iremos abordar neste breve vídeo, que é uma resenha / comentário, Moscou 1979, de um autor que já trabalhamos neste canal, Erich von Kuehnelt-Leddihn, né? Tem uma resenha aqui nele, onde eu abordo o livro Igualdade ou Liberdade, que é a análise dele do desenvolvimento da democracia no Ocidente. Então é um livro de análise política, né? Muito mais técnico, mas este aqui, Moscou 1979, é uma distopia. Então é uma obra literária do Erich com sua esposa, escreveram a obra juntos. E veja, conhecemos algumas distopias, né? Algumas mais famosas, como 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit, mas quando você pega, por exemplo, O Senhor do Mundo, do Benson, que era um padre católico, você vê uma distopia que consegue perceber elementos que são inexistentes nessas outras obras. Por quê? Bom, a cosmovisão de alguém que é cristão é muito diferente. Então, quando você pega a obra do Benson, que eu posso abordar aqui um dia também, você vê ali elementos completamente diferentes daquilo que o Orwell, por mais que seja um gênio, disse na sua obra. E aqui a mesma coisa, Moscou 1979, o Erich ele vai então nos apresentar um cenário onde boa parte da Europa, ou podemos dizer que a Europa inteira, foi dominada pelo socialismo. Então a União Soviética é uma grande potência, né? Domina diversos aspectos da vida. E vejam que interessante, nesta obra, o papado, né, não fica no Vaticano. O Vaticano se perdeu. O papado fica em São Francisco, nos Estados Unidos. E o protagonista do nosso livro, que será chamado de Ulyan quando vai residir na União Soviética, mas que é Owen nos Estados Unidos, ele nasce então nos Estados Unidos, né? Vejam que interessante. Percebam como é esse aspecto que eu disse para vocês de uma visão católica ou cristã das coisas, ela dá alguns elementos diferentes nessa obra literária. Então o Owen nasce nos Estados Unidos com uma liberdade, um país onde agora reside o papado, então seria, né, o bastião do catolicismo no planeta, seria os Estados Unidos dentro dessa obra. E o Owen, ele não gosta dos Estados Unidos, né? Ele não gosta daquele catolicismo enquanto ele é jovem, e ele olha para a União Soviética, né? Ele olha para a Europa e o seu socialismo, o seu comunismo, como um símbolo de liberdade, né? Ele enxerga que lá as coisas verdadeiramente são boas. E o que acontece? Então, logo no começo da obra, ele e alguns amigos viajam para a União Soviética. Eles fogem dos Estados Unidos para a União Soviética. Então, eles entram lá de propósito. E aí a história começa a se desenvolver. Como é a vida neste regime soviético? O Ulyan, né, ele passaria a se chamar Ulyan, ele acaba exercendo cargos de grande influência dentro do regime da União Soviética. Isso vai ficar evidente, faz parte da trama do livro no decorrer dele. Mas então ele vai trabalhar em uma fábrica. O início de sua vida naquele regime, como o contato de muitos revolucionários ao longo da história, foi com muita animosidade, né? Liberdade, revolução, camaradas, né? As coisas serão ótimas. Então ele não percebe a maldade que existe nos aspectos da ideologia que já pairava sobre o regime naquela época. Ele não percebe isso. Então ele foi para a União Soviética com um desgosto para com o catolicismo e querendo aquela liberdade. E aí temos então apresentado, né, onde começa a trama do livro, algo extremamente interessante e pesado, uma história pesada em vários aspectos. O Ulyan, ele vai para uma espécie de bordel que existe lá, tem um outro nome na obra, mas é uma espécie de bordel. E ele conhece uma mulher lá, e essa mulher está chorando. E ele fica curioso, porque era a primeira vez que foi naquele local, e ele pergunta por que ela está chorando, e a mulher diz que a comissão de partos está atrás dela. E aí você começa a falar, opa, o que é isso? A comissão de partos está atrás dela, se ela não der um filho para o Estado logo, ela será reaproveitada. Vejam, reaproveitado no regime soviético do livro é o quê? Quando uma pessoa não tem mais utilidade para o regime, quando ela comete algum crime, infringe alguma lei, algum aspecto teórico, ela é assassinada.
Só que ela é assassinada numa espécie de fábrica, de forma mecânica, industrial. Lembra muito o Holocausto em certos aspectos. E todos os tecidos e o osso daquela pessoa é reaproveitado para fazer objetos, bolsas, né? Bizarro, extremamente bizarro. E isso fica no livro. Então o William conhece essa mulher, a mulher está chorando, dizendo que ela precisa ter um filho, porque a comissão de partos está atrás dela. E vejam, aqui começa a ficar interessante a coisa. Na União Soviética, o conceito de família e de filhos é inexistente. Inexistente. Eu vou entrar aqui na parte ideológica que existe no regime dentro deste livro. Várias correntes surgem ao longo da obra. Então, surge um teórico com alguma teoria, depois surge outro com outra teoria, e você tem essa troca. Um deles, que é o Godlewski, que irei falar sobre ele tem a chamada teoria pan-humanismo facticista, né? Isso seria basicamente o quê? A eliminação do indivíduo. E não é nada novo para aqueles que já estudaram alguma coisa do desenvolvimento das ideias marxistas, revolucionárias. A eliminação do indivíduo não é nada novo. Quando você vai ler, por exemplo, As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, ela vai falar lá sobre o desenvolvimento dos estados totalitários. Ela fala que uma das premissas principais para a instalação de um estado autoritário é a completa destruição do sentido do indivíduo e fazer com que aquele indivíduo passe a integrar apenas uma massa. Não é mais possível identificar pessoas naquele país. É uma massa conjunta. E quando você tem uma massa e perde o indivíduo, bom, você está eliminando tudo aquilo que define o ser humano. Vejam, eles atacam a família no livro e eles atacam o próprio conceito de filho. Filhos no livro só servem para servir ao Estado e à produção do Estado. Então o William conhece essa mulher e ele sente um sentimento por ela estranho, porque veja, ele cresceu naquele regime soviético. Então por mais que ele tenha nascido no catolicismo americano, ele foi para lá e ele sente algo. E eles combinam de se encontrar fora dali. E eles se encontram e ele começa a conversar com aquela mulher e os dois começam a sentir amor. E veja, parece clichê, eu sei, mas este livro, Moscou 1979, é um livro sobre amor. Em muitos aspectos é um livro sobre amor. Porque, na verdade, nas minhas anotações, eu rabisco o livro inteiro, é interessante, foi sem querer, mas no final do primeiro capítulo eu escrevi, se trata de um livro sobre amor. Na conclusão do livro, quando todas as catástrofes acontecem e se consolidam, eu escrevo, é um livro que termina com amor. Então, surge uma relação de amor entre os dois em um regime onde o amor é inexistente, onde o indivíduo é inexistente e logo uma relação entre duas pessoas é algo completamente inimaginável. E dessa relação surgirá um filho. Mas veja que interessante, por conta deles se apaixonarem, por conta deles sentirem o amor, e o William tinha um passado relacionado ao catolicismo, de repente, o William sente Deus. Ele não sabe ainda o que aquilo significa, mas ele sente Deus. E o tempo passa e os dois se convertem ao mesmo tempo. Então os dois passam a orar, eles se batizam porque é proibido o catolicismo no regime soviético deste livro, então tudo ocorre clandestinamente, e eles se batizam e chega a hora do parto. Né? A Barricadiga, que é o nome da esposa, eles se casam, então a esposa de William, ela vai ter este filho, e tudo clandestino, eles não podem dizer que estão tendo uma relação, ele não pode dizer que ele é o pai, e acontece isso, o filho nasce e Barricadiga morre. Morre porque um médico achou que era uma boa hora para fazer o experimento com um novo produto que ele tinha. Então vejam a completa, né, eu busco Hannah Arendt de novo aqui, a completa banalização do mal. Uma vida não valia nada neste contexto do regime, porque as ideologias buscam eliminar o indivíduo. Então, a sua esposa morre, ele sente um ódio e uma dor tremenda, mas não pode demonstrar aquilo, porque se ele demonstrar ele vai ser assassinado, ele foi contra várias regras do regime. A criança não lhe pertence, apesar de ser seu filho, e o tempo passa. O tempo passa. William é agora o chefe da empresa que mais produz, né, que mais produz na União Soviética. Ele é considerado o funcionário número 1 do regime soviético. Tem muita influência. Muita influência. A sua fábrica faz estátuas. É um ponto muito interessante da obra. Quando vocês lerem, vocês vão ver. E ele tem uma secretária. Essa secretária gosta muito dele. Ele sente isso, mas oculta. E logo descobrimos que William, que fugiu dos Estados Unidos, que era o centro do catolicismo, para a União Soviética quando era jovem, fugindo do catolicismo e buscando o regime soviético, William, que teve essa relação, que teve um filho que se converteu, é agora o arcebispo da União Soviética em segredo. E aqui a história começa a ficar incrível.
né? Eu não vou entregar tantas coisas aqui, eu quero realmente fazer um convite para a leitura. Ulian é o arcebispo da União Soviética em segredo. E a história começa a se desenvolver a partir daqui. Chega num ponto da história onde Ulian vai resgatar o seu filho, resgatar entre aspas. Diz ele que nunca perdeu o filho de vista, sempre soube onde ele estava. Mas seu filho é uma criança que cresceu literalmente nos seios do Estado, né? Então, seu filho, que é apelidado de OK, porque o nome é bem complicado, o OK, ele foi moldado por aquelas ideologias. Todas aquelas ideologias nefastas que pairam sobre o regime moldaram seu filho, mas ele não se importa, né? Ulian, ao longo da obra inteira, fica naquela batalha interna de que ele precisa salvar almas. Ele precisa salvar almas. Então, por mais que os líderes do regime são pessoas completamente cruéis, terríveis, a ideologia é terrível, ele fica neste conflito interno de tentar salvar almas. E seu filho é talvez a mais importante. Ele pensa que precisa converter o filho, ainda não sabe como. Mas traz o filho para perto de si. E várias coisas acontecem de interessante no livro, né? Ulian reencontra um amigo, Yuri, um amigo que veio com ele dos Estados Unidos. E esse amigo é alguém com um humor ácido, ele enxerga a vida de forma muito irônica, sagaz. E o Ulian fica pensando, né? Porque ele começa a escutar um amigo reclamando sobre o regime e ele fala, talvez eu deveria arriscar converter ele. Mas é um passo arriscado, se eu der o passo errado, ele me denuncia e eu morro. E o Ulian fica nisso, né? Vou, não vou. E acontece que seu amigo embarca para Leninsk. Leninsk paira sobre toda essa obra, seria a cidade magnífica, o paraíso da União Soviética, para onde todos os cidadãos desejam ir, Leninsk. E o Yuri vai para lá. E o Ulian, ele não fala com o amigo. Isso vai atormentar ele até a sua morte. Porque ele sente que perdeu uma alma, deixou uma alma escapar da sua mão para a morte. E Ulian, em certo ponto da obra, vai visitar Leninsk. E ele chega lá, e eu só vou falar isso, dar esse spoiler, porque é extremamente fundamental. Talvez você passe batido no livro. Mas ele chega em Leninsk e descobre que Leninsk não existe. É um deserto, é um vazio. E vejam que interessante, né? A maior promessa daquele regime que promete a todo momento a liberdade do indivíduo, né? A glória, a conquista e a revolução. Então a maior cidade que deveria representar todos os ideais, né? O bastião, não existe, é vazio. É vazio. Na verdade ele encontra lá o quê? Morte. E isso é uma síntese do regime de Moscou 1979. É uma síntese da ideologia que tenta oferecer tudo ao indivíduo, mas vai lhe cobrar também tudo. A sua própria pessoa, né? Ele deixa de ser. Então, chegando aqui na conclusão do vídeo, não entregando mais sobre a obra, é uma obra onde Ulian vai encontrar o mal encarnado, né? Um dos membros do regime, que é o Godlewski, que eu mencionei aqui, que é o criador da teoria pan-humanismo facticista, ele, né, e aí é uma interpretação minha, simbólica aqui, ele é a representação de Lúcifer, o próprio mal encarnado na obra. Em certo ponto, Ulian percebe isso. Percebe. Em um diálogo genial, né, um diálogo genial com ele, Godlewski diz que se Deus é, eu não sou. Vejam que interessante. Se Deus é criação, ele é morte. Se Deus prega a liberdade do indivíduo, né, o livre-arbítrio e etc., ele quer a eliminação do indivíduo completamente. É com isso que Ulian lida. Enquanto tenta converter o próprio filho, enquanto lida com um regime que é nefasto, é monstruoso, é mau em vários aspectos. E acontece que neste livro entra um cenário lá para a sua conclusão, onde o mundo vai acabar. Né? O papado manda a notícia de que seus cientistas descobriram que um cometa vai passar muito próximo da Terra e deixar um rastro de químicos, produtos tóxicos e etc., que vai matar todo mundo. E é neste cenário que Ulian tenta converter o seu filho. Ele tenta converter o próprio filho nesse cenário de fim de mundo. Ele acaba admitindo, em certo ponto da obra, para seu filho quem ele verdadeiramente é, que é o pai dele, que é arcebispo, que é católico, que acredita em tudo aquilo que o menino achava um absurdo. Um absurdo. O garoto fica em choque. Ele chora. Acontece que o mundo não acaba, de verdade. Não acaba. Continua e Ulian será denunciado. Ele será denunciado. E aí vem a sua aprovação. Veja, o Erich von Kuehnelt-Leddihn, ele faz uma comparação com a noite escura de São João da Cruz. Ulian se sente na noite escura em vários momentos. E ele só vai sentir que passou a noite escura quando ele vai fazer o sacrifício final no final da obra. E aí eu não vou contar o que é. Realmente, eu espero que vocês leiam. Moscou 1979, eu vou deixar o link aqui na descrição.
É da Sétimo Selo, que é parceira deste canal, assim como a Vide, então eu vou deixar aqui o link e você usa o código que eu vou deixar ali e você ganha desconto. Leiam. Leiam também o outro livro do Eric que foi lançado, Igualdade ou Liberdade. E assim, se você procura uma distopia, né, direto as pessoas vêm no Instagram pedir indicação de distopia pra mim, este livro e O Senhor do Mundo não podem faltar. Ainda mais para o cenário que vivemos, onde o indivíduo realmente está sendo caçado, onde a família realmente está sendo caçada, né, onde alguns valores que antes consideraríamos como coisas naturais do homem, aquele direito natural do homem, estão sendo eliminados. E essa obra trata disso em vários aspectos. Mas também, como eu disse, é uma obra de amor. No meio de todo aquele caos e maldade, o amor serve de alguma coisa. Então fica o convite, né? Leiam este livro. Se tiver dúvidas depois, sigam o Instagram que eu vou deixar aqui. Sigam o Instagram e me perguntem, né? Se quiser conversar sobre a obra, etc. Obrigado pela sua audiência, né? Não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Acompanhe nosso Instagram, estou lá todos os dias, lives semanais sobre o estudo da história. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!